Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Verônica dos Anjos. Ela é coordenadora da área da eliminação da violência contra as mulheres, da ONU Mulheres, que atende o Brasil e o Cone Sul. Tudo bem, Verônica? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Obrigada pela sua presença e de falar desse assunto que todo mundo está bastante assim ligados. A primeira coisa, eu queria que você fizesse um balanço para a gente da violência contra a mulher na América Latina. Bom, o balanço que nós podemos apresentar, ele, na verdade, nos diz algo que para o Brasil é familiar. A violência contra as mulheres na América Latina tem se manifestado de forma muito semelhante nos países. Então, a gente tem violências cometidas por parceiros ou ex-parceiros, ou seja, aquela pessoa com a qual a mulher teve um envolvimento afetivo estável, né? Não necessariamente de longa duração, mas um relacionamento estável que significa intimidade, significa que os dois tiveram realmente uma relação mais profunda. Então, esse perfil da violência contra as mulheres, ele se manifesta tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, tem uma semelhança. E o que você atribui essa similaridade? Bom, a gente tem, assim, diversas explicações. Eu poderia ficar com a explicação cultural. A gente tem traços culturais semelhantes nos países da América Latina, e sobretudo no que diz respeito a essa cultura patriarcal, a cultura do machismo, a cultura que leva o homem a acreditar e a tratar a sua companheira de maneira como se fosse um bem, uma propriedade, algo que lhe pertence. Um ser movente, né? Podemos dizer assim. Então, essas semelhanças culturais acabam levando a uma manifestação também com semelhanças, manifestação de relações violentas, na verdade. Então, porque, na realidade, Verônica, acontece em todas as classes sociais. Não é privilégio da baixa, pessoal que tem baixa renda, que tem baixa cultura, enfim. Esse é um ponto muito importante, porque popularmente se acredita que as mulheres mais pobres, né, e mulheres negras são as mais vitimadas pela violência doméstica, o que não é verdade. O que acontece é que as classes, né, os grupos sociais mais desprovidos de condições financeiras acabam tendo a violência estampada de uma maneira mais clara pela mídia e pelas instituições de segurança. Por exemplo, é mais provável que uma mulher de um grupo mais baixo na sociedade, né, mais empobrecido, faça o registro de ocorrência, enquanto que uma mulher de uma classe média alta, não recorra às instituições de segurança, porque existem inúmeras questões em jogo nesse caso, né? E, além do mais, majoritariamente, os grupos de pessoas que vivem em situações mais precárias, eles têm menor privacidade. Então, as relações violentas, elas são mais claras, né? São mais claras e têm mais visibilidade. Não se consegue muito esconder uma relação violenta, né? A gente sabe que as casas são construídas umas ao lado das outras, as paredes normalmente... Não existe privacidade, na realidade. Não existe privacidade. Então, por mais que a mulher, às vezes, não queira registrar, a comunidade fica sabendo. E, por outro lado, quando você está lidando com pessoas de uma classe mais alta, isso já não acontece. E as vítimas procuram outros recursos. Elas procuram terapias, procuram psicólogos, procuram viagens internacionais, né? Alguma maneira de lidar com a violência que não seja tão explícita. Certo. Então, é bem camuflada, né? Bem mascarada. Me diz uma coisa, o que é a ONU Mulher Brasil e Cone Sul? Como é que uma maneira assim uma maneira muito simples, né, e sempre buscando comparar. Por exemplo, o Brasil, nós temos uma presidenta e temos vários ministérios, né?
de uma maneira um pouco semelhante, a ONU funciona. Então, a ONU tem o seu secretário-geral, que seria a autoridade máxima, dentro do sistema das Nações Unidas, e ela se divide em agências. Entendi. Cada agência tem a sua competência, da mesma forma que os ministérios têm as suas competências. Então, por exemplo, a ONU Mulheres é uma agência da ONU que tem no seu mandato cuidar das políticas de gênero, das políticas para as mulheres no mundo inteiro. No caso do escritório aqui em Brasília, esse escritório tem a responsabilidade de cuidar da política de gênero e ajudar na implementação de diversas ações a favor das mulheres, a favor da proteção e da garantia dos direitos das mulheres, tanto para o Brasil quanto para os países do Cone Sul. Então, é um escritório subregional. Ótimo. Eu queria que você comentasse conosco o que mudou a partir da Lei Maria da Penha. Essa é uma pergunta assim, que acho que o mundo se faz, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha é uma grande conquista, ela não é só uma lei. Ela é um resultado de inúmeros processos sociais, inúmeros movimentos sociais, organizações de mulheres. Porque, na realidade, a lei só saiu por causa de uma pressão internacional que ela acabou conseguindo, né? Quer dizer, a luta dela junto com as outras mulheres. Sim, na verdade a história dela, né? A história da Maria da Penha, ela tomou uma visibilidade internacional a partir disso, a partir do momento em que ela não consegue, através dos nossos mecanismos nacionais, ter a sua causa realmente defendida na medida que ela acreditava que deveria ser, recorreu a instâncias internacionais de direitos humanos e, nesse caso, o Brasil se viu obrigado a atender a demanda dela na justiça com relação à violência que ela sofreu. A partir disso, não a partir disso, porque esse movimento de mulheres e o movimento feminista já que cresce, né? muito mais antigo, né? Mas ele tomou força e teve, de fato, a materialidade de um caso para se apoiar e elaborar uma lei. Uma lei que hoje foi eleita pela ONU como uma das 3 melhores do mundo no que diz respeito à violência contra a mulher. Então, é uma lei que representa uma grande vitória nesse campo de eliminação da violência contra a mulher. E o impacto que essa lei tem causado é enorme. Não se tem ainda pesquisas, digamos, mais amplas e completas que nos demonstrem em números ou em fatos, né, a abrangência e o impacto dessa lei. Mas a gente sabe, por exemplo, existe uma pesquisa da Data Senado desse ano, 2011, que divulgou que, a partir da lei, a violência contra a mulher ficou muito mais visível. Lógico que aí aumentou porque as pessoas tiveram mais coragem de denunciar. Exatamente. Né? Então, a pesquisa relatou que as pessoas entrevistadas foram somente mulheres em todo o Brasil, acreditam que a partir da lei houve um aumento da violência. O que, na verdade, não necessariamente é assim. É verdade. O que acontece é que se deu visibilidade à temática, essa temática se tornou, não foi mais aceita, entre aspas, né? Porque nunca é aceita, mas socialmente e legalmente não é mais aceita. Então, a demanda foi provocada. Houve uma abertura legal para que essa demanda se manifestasse. Houve um encorajamento, né? Exatamente. Uma força de encorajamento. Isso. Eu queria assim, que você falasse a respeito do trabalho que vocês desenvolvem e as oficinas do Panamá. Fiquei curiosa para entender isso aí. A ONU Mulheres desenvolve, na verdade apoia, né? O nosso trabalho é muito mais de apoio, seja no sentido técnico, seja no sentido financeiro, seja no sentido de reunir especialistas e elaborar algum tipo de documento que ajude, né, na implementação de ações. Então, nesse sentido, na área de eliminação da violência, nós estamos privilegiando alguns assuntos. Dentre eles, a gente privilegia ações na área da justiça, para o Brasil e países do Cone Sul, no campo da segurança pública também, que é extremamente importante lidar com os profissionais de segurança pública, seja em nível de guardas municipais ou de policiais, enfim. Jovens,
estamos trabalhando com mulheres jovens, né, para também trabalhar a questão da violência em relações ainda de namoro ou de noivado, que também é um fenômeno bem importante atualmente. E também existe atualmente um trabalho que está se iniciando com a população indígena nas fronteiras. Olha. Então, trabalhar a questão da violência contra a mulher também com essa população é uma das ações que nós estamos desenvolvendo. Então, esses são os campos que eu diria que se concentram as ações, né? Certo. Então, essas oficinas seria o quê? O que seria? As oficinas eu preciso explicar um pouquinho melhor, porque o secretário-geral da ONU lançou uma campanha, que é a campanha do Sistema das Nações Unidas, ou seja, uma das causas que são defendidas, né, pelo próprio secretário é a eliminação da violência contra a mulher, e que nós chamamos de campanha do secretário-geral da ONU. Dentro dessa campanha são realizadas diversas ações. E esse seminário, essa oficina a que você está se referindo, esse seminário aconteceu no Panamá, porque no Panamá está a coordenação da América Latina para as ações da campanha do secretário-geral. Ah, entendi. Então, essa é uma ação da campanha do secretário-geral. E que está centralizado no Panamá. No Panamá, exatamente. Só que reuniu artistas de toda a América Latina com o objetivo de sensibilizar essa categoria, que é uma categoria que, por mais que pareça mais popular, mas muitas vezes não está sensibilizada para a questão da violência contra a mulher. Porque são formadores de opinião, né? Exatamente, são formadores de opinião, e se estão sensíveis à temática, eles conseguem influenciar populações de uma certa maneira, né? Dependendo da abrangência da arte, sobretudo música, cantores e cantoras. Mesmo porque as músicas de uns tempos para cá são extremamente agressivas. Exatamente. As publicidades de cerveja também é outro campo que realmente a mulher é tratada como objeto e algumas pessoas se prestam a isso. Então eu acho que é justamente isso que a gente tem que alertar, porque parece que não é nada, mas é muito importante. É muito importante. Essa categoria foi uma ideia assim extremamente importante para nós, das Nações Unidas, né, sobretudo no que diz respeito à violência contra a mulher. Envolver esse grupo é também muito inédito, que eu reuni artistas de toda a América Latina para discutir como que eles, no seu país, dentro da sua manifestação artística, cultural, conseguiriam sensibilizar a população para essa questão da violência contra a mulher. Então, esse seminário aconteceu agora, no final de setembro, foi um sucesso. Ah, que bom. Os artistas retornaram aos seus países e agora estão já tentando desenvolver algumas ações. E no caso do Brasil, quem foi? Quem que participou? No caso do Brasil, quem participou foi o Tião Simpatia, que é um cantor, né? Ele tem acompanhado a implementação da Lei Maria da Penha e tem cantado a Lei Maria da Penha em cordel. Ah, que interessante. E ele também é um educador popular, então tem muito contato com a população, né, e de todas as idades. Então, para nós foi extremamente importante ter essa participação do Tião Simpatia. Que bom, Verônica. Nosso tempo acabou. Se você tiver um site, quiser colocar para os nossos internautas, será super interessante, que lá com certeza terá muito mais informação. Sim, o nosso site ele continua como Unifem, né? Apesar de nós termos mudado para a ONU Mulheres, então é www.unifem, com M no final, né, de mulher.org.br. Ok, muito grata. Eu tenho certeza que os nossos internautas ficarão encantados, como eu fiquei, com a fala da Verônica. Muito interessante, muito grata. Agradeço o convite.